Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje é dia de episódio novo de Attack on Titan. É episódio 3, em que a gente vai comentar aqui todos os detalhes pra você não ficar perdido em nada, pra não deixar passar nada sem comentar, porque tudo é muito importante, principalmente pras coisas que vão ficar ainda mais impactantes, você pode ter certeza. Vem comigo comentar, e se você não assistiu, acabou de assistir, tá meio perdido, como é que eu já fiz vídeo agora? É porque eu assisti pela Crunchyroll, que está patrocinando esse vídeo. Um serviço oficial de stream de animes aqui no Brasil, com o maior catálogo que você pode encontrar, incluindo com todas as temporadas de Attack on Titan, e essa que passa sempre no domingo, nunca falha, logo depois do Japão, com legenda oficial, qualidade em Full HD, que faz toda a diferença pra sua experiência, eu juro. E no link aqui embaixo você consegue fazer a sua inscrição na Crunchyroll, assistir todos esses animes do catálogo, incluindo o Shingeki no Kyojin, e consegue também 14 dias de acesso premium de graça. Aí você tem acesso a todos os animes do catálogo, com qualidade máxima, Full HD, sem anúncios, mas não se preocupa, você também pode assistir vários dos animes lá na Crunchyroll por esse link de graça, com anúncios, mas não tem desculpa. Pode assistir no seu computador, no tablet, no videogame, na TV com Rokubox, Chromecast, celular, você pode assistir em vários dispositivos. Confere, clica no link e assiste Attack on Titan sempre, sem falha, todo domingo, enquanto eu estou assistindo e também me preparando para esse vídeo aqui, que eu espero que te ajude muito. Clica no link, confere todo o catálogo de anime, porque é sempre bom a gente assistir anime da melhor forma possível, de maneira oficial, para que os animes continuem saindo, não é mesmo? Para que a gente não fique com aquele trauma do anime que você ama e não teve outra temporada. Você dá um presentinho pra você e também ajuda a indústria do Japão. Não se menospreze, você, brasileiro, faz diferença sim. Microfone melhor revivido, vamos conversar sobre episódio 62, ou o terceiro episódio de Attack on Titan, última temporada. Ele misturou alguns flashbacks que estavam fragmentados em finais, principalmente de capítulos do mangá, e juntou tudo principalmente focando no Reiner e dos guerreiros ali de Marley. Através da visão do Reiner você entende um pouquinho melhor do que você já tá vendo com a Gabi, com o Falco e tal. Lembrando que eu não falo spoiler do mangá, eu apenas vou deixar as coisas mais explícitas, inclusive tá confuso porque eles estão adaptando muitas coisas num ritmo mais acelerado do que Shingeki estava acostumado nas outras temporadas, e muitas pessoas me procuram confusas. Me fala como você está sentindo. Curiosidade, a gente teve flashback do 94 e 95 do mangá, capítulo 96 completamente adaptado, acelerado, e quase 97 por completo também. E finalmente a gente teve revelada também a identidade daquele cara que muitos chamam de mendigo. Não foi dito o seu nome, mas já foi colocada a sua voz, o seu rosto ali, e no final do vídeo eu vou dizer quem ele é explicitamente, porque já dá pra você perceber, mas eu aviso antes, então fica tranquilo se você ainda quiser adivinhar e tá perdido. No flashback do Reiner a gente vê que ele começou naquele treinamento de guerreiros, os primeiros inclusive que se tornariam guerreiros titãs. Eles são mais novos do que o Zeke Yeager, que está nesse flashback. Ele é o jovenzinho mais velho que a criançada ali. Naquele momento ele estaria prestes a se tornar o titã bestial, e no treinamento deles, o que a gente vê no anime menos, mas o mangá aprofunda bastante? Que o Reiner, ele não era bonzão nada. Ele não era o mais inteligente, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não tinha uma boa pontaria, ele simplesmente era aquele que mostrava a maior lealdade a Marley. Isso era importante, mas nos candidatos a guerreiros, ou seja, candidatos àqueles que virariam titãs, existiam 7. E apenas 6 titãs para eles se tornarem. E peraí, mas Marley não tinha 7 titãs? Mas você não prestou atenção no episódio passado de que esse 7º, na verdade, é o Titã Martelo de Guerra, que foi citado apenas até agora e que está desde sempre com uma família chamada Tybur, de Eldianos, mas Eldianos aristocratas, que pelo que foi dito nunca se envolvem em guerra. Então, são só 6 para eles usarem em guerras. Colossal, blindado, fêmea, mandíbula, bestial, quadrúpede, 6, apenas 6 no grupo de 7. Quem eram aqueles 7 lá? Reiner Braun, Bertold, Annie, tinha lá o Zeke mais velho e os irmãos Galliard e também a Pieck. E por que o Reiner, ele tem essas convicções tão grandes? Isso a gente também viu nesse episódio e já teve uma diquinha no episódio passado. A sua mãe coloca na cabeça dele há muitos anos, desde pequeno, como está fazendo com a Gabi Braun também, sua sobrinha, essa ideia de que eles são eldianos, que têm um sangue amaldiçoado, mas que eles podem corrigir isso acabando com os verdadeiros demônios da ilha. E toda essa lavagem cerebral o tempo todo, fora o fator emocional pessoal que teve muito peso na vida do Reiner, que é, ele é filho de um marleniano. A sua mãe, Eldiana, trabalhou num quartel, se aproximou de um marleniano
acredito que não de forma romântica, e aí teve um filho, engravidou, mas ficou sozinha, e segundo o que ela contava pro Rainer, que era uma criança e tinha tudo filtrado, não tinha internet, era só a informação que ele tinha, sua mãe, ideal máximo de verdade absoluta, era que esse pai só não ficava com os dois porque não era permitido. Marlenianos não poderiam ter filhos coeldianos, mas se o Rainer se transformasse em um marleniano honorário, que é o que ele vira ao ser um titã, eles poderiam voltar a conviver com o pai, que a gente vê nesse episódio que não tá nem aí. No treinamento deles, o que a gente vê de muito interessante também é que o Bertold sempre foi muito próximo do Rainer e muito carinhoso. O Porco Galliard, que é o irmão do Marcel, antigo Mandíbula, né, que agora ele, Porco, é o próprio Mandíbula, ele falava mal do Rainer: olha só, somos 7, só 6 vamos ser guerreiros, você que é o ruim, é o último da lista, não vai ser. E quando o Rainer tá chorando no chão, é o Bert que chega perto dele, dá a mão, levanta e fala: olha só, lealdade, convicção nessas coisas são importantes também, eles vão considerar isso, não é o Galliard que decide quem vai ser guerreiro, é o exército, blá blá blá, continua, não é mesmo, Anne? E a Anne tá lá como sempre sozinha, isolada, e nesse caso esmagando um grilo e olhando as tripas, ou seja, ela sempre teve alguma coisa ali de esmagar criaturas menores que ela, ou foi só um easter egg pro que aconteceria mais à frente na história. No caso, que aconteceu pra trás, porque a gente já viu. Mas o Rainer é escolhido, e no caso dele foi escolhido pra ser o Titã blindado, no lugar de quem? Do outro irmão Galliard, que teoricamente era melhor que ele, o Porco Galliard, que fica muito bravo, não entende por que isso tá acontecendo, mas chega o irmão dele e fala: olha só, deixa isso pra lá, vamos embora, pede desculpas pro Rainer e consola o irmão. E enquanto isso, dentro das muralhas, um Eren entediado de 10 anos querendo que algo interessante acontecesse, e em breve ia acontecer. E essa é a cena logo antes daquele momento que o Armin mostra o livro pra ele com o mundo fora das muralhas. E aí, com a criançada escolhida como titãs, eles vão testar esses 6 titãs, e a gente tem um previewzinho deles atuando, porque eles ficaram 1 ano treinando em guerras internas em Marley antes de serem mandados para missão em Parades, sozinhos. E aí, nessa guerra que a gente vê eles atacando outros povos que não têm titãs, e aí temos então uma gafa explicando um pouquinho como cada um desses titãs funciona e como eles são especiais à sua maneira. A Titã Fêmea, com uma incrível habilidade de lutar em qualquer terreno, ela é muito versátil, ela também tem uma boa resistência, uma ótima combinação ali das habilidades próprias da Anne de força, de luta corpo a corpo, e também, é claro, suas habilidades de endurecer certos pontos do corpo que ainda somam mais ainda para o seu poder de titã. Fora isso, a Titã Fêmea também tem aquela particularidade de emitir um grito que acaba atraindo titãs irracionais para perto dela. Não controla os titãs, ela não é parecida com o bestial do Zeke que a gente já viu, muito menos com o poder da coordenada de controlar titãs. Ela apenas os atrai com o seu grito. O blindado é o super escudo, a maior habilidade de endurecimento, o corpo todo dele é endurecido, embora haja armas que, como a gente viu, já conseguem perfurar essa armadura, mas ele é um super escudão, o que, segundo o exército naquele ponto, seria perfeito para alguém com o pensamento e convicção do Rainer. Já o Mandíbula, que naquela época era do irmão Marcel Galliard, que tinha uma barbichinha, era bem parecido com o Mandíbula atual do seu irmão, ele era muito ágil, porque é o menor desses titãs todos, então ele é bom para se mover rapidamente, fugir de balas, e ainda tem uma mandíbula e garras super fortes que consegue destruir quase qualquer material. Já este bestial, pelo menos que estamos vendo do Zeke, ele tem uma ótima capacidade de arremessos a longa distância, que, como já vimos, acaba com vários oponentes e faz um strike terrível de morte, e eles citam de novo que existe alguma particularidade, peculiaridade, que a gente já viu tudo, e eu já reuni no vídeo passado, especiais desse bestial, desse garoto prodígio, desse Zeke Yeager. O titã quadrúpede ou cargueiro, como você preferir chamar, que é o da Pieck, ele tem uma resistência muito maior que todos os outros titãs. Como a gente viu, a Pieck ela fica meses transformada como titã, o que não é normal de forma alguma com os outros originais. Resistência também faz com que esse titã aguente carregar vários equipamentos, o que aumenta mais ainda a sua utilidade num campo de batalha. E por fim, o Colossal, o deus da destruição, que só na sua transformação destrói tudo igual uma bomba. Perigosíssimo e quase faz uma gafe ter pena da galera da ilha. Na missão da ilha em Parades, para retomar o Titã Primordial,
Vamos lembrar, esse era o plano. Ir pra ilha para pegar o Titã Primordial, que tinha o poder da coordenada de controlar todos os outros, e até onde eles sabiam, esse poder estaria com a família Fritz, que dentro da muralha se chamava Raiz, tá? Para essa missão iriam sozinhas as crianças guerreiras, e não foram todas, porque dos 6, 2 titãs ficariam em Marley para continuar intimidando os inimigos. Então os que ficariam seriam justamente o Zeke do Bestial e a quadrúpede a Pique. Antes deles irem para a missão e serem saudados por todos como os guerreiros que vão libertar o mundo dos Eldianos, demônios de Parados e blá blá blá, o que acontece? O Ragnar vai atrás do tal pai dele. O pai dele que trabalhava num quartel, que eu não sei se era um cozinheiro lá, eu não sei, mas enfim, ele sabia que aquele era o pai. Vai e fala, sou filho da Karina Brown, e eu me tornei um guerreiro, olha aqui, sou marleniano honorário, vamos poder ficar juntos. E ele nem termina a frase, na verdade, porque o cara começa a gritar que ele tá louco. Ele basicamente chama o Reiner e a mãe dele, a Karina, de demônios, ele não quer saber de nada daquilo. Inclusive, não conta pra ninguém, porque eu vou fugir de vocês o máximo que eu puder, porque senão vai prejudicar a mim e a minha família. Ou seja, um dos principais motivos pro Reiner fazer o que fazia, se transformar em guerreiro, que era conseguir uma família e fazer a mãe feliz e tudo mais, caiu por água abaixo. Mas, ainda assim, ele ainda tinha naquele ponto em que eles estão indo pra ilha, a vontade de ser o quê? Um herói. Que todos vão admirar, sua mãe e o mundo, ele salvaria a humanidade. E aí você já consegue perceber numa análise aqui mais subjetiva, pelo menos assim que eu enxergo a situação, que o Ragnar durante muito tempo ele não era o melhor do grupo, ele não tinha um pai, a mãe dele passava o tempo todo falando o quanto eles são sujos e o quanto eles têm que fazer alguma coisa pra melhorar isso, ou o quanto aquele garoto tinha que fazer alguma coisa pra melhorar isso, e ele o tempo todo tinha a sensação de ser pior e de precisar se mostrar algo bom. E ele tentou se agarrar a esse seu propósito até o fim, porque sem propósito ele meio que não tinha nada, não tinha base, a sua construção psicológica não era nada sólida, inclusive era bem carente, na verdade. Os 4 são deixados na Ilha de Parados, e os 4 deveriam então continuar a missão para pegar esse Titã Primordial com a coordenada, só que o plano dá errado logo na praia, porque na praia eles acampando e tal, de repente o que acontece? Primeiro, que o Ragnar descobre, através do Marcel, que na verdade ele não seria escolhido mesmo, ele realmente era o pior dos 7, realmente seriam os irmãos Galliard, os 2 que seriam escolhidos, o porco que ficou pra trás seria o blindado no seu lugar. Só que Marcel, que a gente vê nesse ponto que não enxergava as coisas de Marley e Eldia e todo o discurso que existia, a manipulação como o Ragnar, ele sabia que virar titã por 13 anos e morrer não era exatamente uma coisa boa. Então ele pede desculpa pro Ragnar e fala, olha só, você só virou titã porque eu fiz isso. O que ele diz é que ele ficou sujando, queimando o irmão dele pro exército e exaltando o Ragnar. E assim ele manipulou o exército para escolher o Ragnar e não o seu irmão. Pra quê? Pra ajudar o Ragnar? Não, pra salvar o seu irmão. E por isso o Ragnar fica meio perdido, tipo, meu Deus, não é possível, eu sou o melhor, eu sou um guerreiro, a gente tá aqui por algo muito bom. E aí ele nem vê, perdido nos seus pensamentos, a titã irracional da Ymir surgindo debaixo da terra, e com flashes muito rápidos a gente revê a cena que a gente já tinha visto na segunda temporada, por isso eles cortaram tempo, já que estão cortando tudo. Resumidamente, o Marcel vai salvar, ele é engolido de cabeça direto, não dá tempo de se transformar, mesmo com o treinamento anterior eles eram crianças, tanto é que crianças que ninguém teve uma reação rápida pra no mínimo pegar aquele titã, ou seja lá quem aparecer depois de engolir o Marcel, e engolir de volta pra pegar o mandíbula pra Marley. Não, eles só saem correndo. O que mais corre é o Ragnar, que inclusive tem uma piada da Anne, né, que depois chega ofegante e fala, ó, parabéns, ganhou de mim pela primeira vez numa corrida a longa distância. O Ragnar que fica desesperado, se contorcendo no chão, que quando a Anne aparece, dá gritinhos, foi uma inclusão, uma liberdade aí que eu achei incrível, inclusive, no anime, pra mostrar que ele estava completamente fora de si, porque ele perdeu o seu propósito foi abalado sobre quem ele era e por que foi escolhido, e o seu pai não queria ele, e ele nem deveria estar lá, e também perdeu um amigo que acabou de morrer pra salvá-lo, e ele não fez nada. Só que nessa correria o Bertolt também fugiu, e segundo a Anne, viu todo mundo fugindo e não conseguiu fazer nada, e ela também fugiu. E o Bertolt e a Anne gostariam de voltar pras praias, esperar o exército de Marley que logo estaria ali pra buscá-los, porque não tinha mais jeito, sem o Marcel, sem a liderança do Marcel, que tinha essa posição maior de líder entre eles não conseguiriam. Mas o Ragnar queria continuar, porque ele achava que isso era importante para a humanidade, talvez fosse esse discurso que ele repetisse para ele e para os outros o tempo todo. Mas a verdade é que ele também tinha medo, porque a falha do grupo, como a própria Anne diz, poderia ser colocada em cima dele, ele voltaria sem ser um herói e poderia ser substituído por outro guerreiro qualquer. O porco, por exemplo. E por isso ele vai tentar manipular os dois, dizendo, não,
temos que continuar, porque se a gente voltar, vocês também podem ser culpados, vocês acham que só eu vou ser culpado depois de nós 3 fugirmos? A gente tem que ir pra frente. E a Anne fica brava, ela vê que é o que eles têm que fazer mesmo, não tem jeito, mas ela chuta e bate, acaba com o Urainer, destrói o Urainer, fala que se ele tivesse essa convicção toda lá atrás, o Marcel nem teria morrido, que se ele acha que ele merece morrer, então ele tinha que morrer ali mesmo, vai e morre. E aí, o Urainer fala algo que é muito importante. Ele vai, levanta ensanguentado, agarra a Anne com toda a força que ele não teve até esse momento e fala: Urainer morreu. Vocês querem o Marcel? Então eu vou ser o Marcel. E aí que a gente tem uma coisa que foi muito rápida no episódio, que é mostrando como eles fizeram um plano de invasão nas muralhas. O que acontece é que durante um longo percurso da praia até as muralhas, a Anne foi correndo sozinha, porque sua titã era mais ágil que dos outros, que tinham um papel também muito importante lá na frente, e tinha uma resistência maior, e ela foi correndo com os dois aqui junto dela. Só que esse plano era para ser intercalado entre titã fêmea correndo e titã mandíbula correndo. Sem o Marcel, sem o mandíbula, foi muito sacrificante pra Anne, ela quase não conseguiu, e ela foi gritando pra justamente trazer os titãs irracionais junto dela, pra muralha, porque quando eles entrassem, eles precisavam do caos e da destruição, não só do buraco, mas dos titãs comendo pessoas, pra eles conseguirem se infiltrar e ninguém perceber que eram eles saindo de um titã e entrando dentro da cidade. Assim que eles chegaram na muralha, o Bert se transformou em colossal, deu um chutão, fez aquele buraco que a gente já viu. Algo que foi muito rapidinho, mas que deu pra entender um pouquinho nesse episódio, é que assim que ele faz isso, ele se destransforma, o corpo do colossal fica caído lá no fundo da muralha. É claro que ninguém foi checar naquele ponto quem que tinha saído do colossal, o que tinha acontecido. Tava todo mundo preocupado em correr, fugir, ser engolido, morrer ou ir ver se a casa tá esmagada, como no caso do Eren. E assim que o Bert ele sai do seu colossal e tá ali humano, alvo perfeito pra um titã irracional, vem a titã sorridente da Dina Fritz. E ela olha pra ele, no mangá fica claríssimo que ela percebe que ele tá ali e ela segue embora. Ou seja, por que ela ignorou? E aquela titã sorridente foi direto pra casa do Eren, ou melhor, foi direto pra casa do seu ex-marido e matou a mulher atual do seu ex-marido. Não existe uma explicação lógica pra isso ter acontecido, ela não fez isso pensando e sabendo, que não tinha como ela saber isso. Foi apenas uma forma meio macabra do Isayama amarrar os pontos e os fatos, né? Mostrando que ela ignorou o Bert, ele apenas deixou no ar que assim, nossa, essa titã foi direto na mulher do ex e matou. Daquele jeito, assim. A partir daí, a gente tem o que a gente já tinha visto, inclusive, com o It Studio, o próprio encoraçado, que era o Reiner, né, que é o foco desse episódio, indo e perfurando o portão da Muralha Maria realmente, e o caos permanece pra sempre ali dentro, né, e a confusão no coração do Reiner só aumenta. Ali começou a missão deles, que deu muito errado, como a gente também sabe. Só um detalhe, quando a Anne também discute com o Reiner, ela comenta algo que é importante pra gente entender a Anne também. Ela fala que são todos mentirosos. Marley, Eldia, que todo mundo só pensa em si, e que ela também só pensa nela, que ela só quer voltar viva pro pai, como a gente já sabe, que é o seu propósito desde o início, e por isso que a Anne sempre se afasta e tenta não criar vínculos ao longo de toda a história dela que a gente acompanhou nas temporadas passadas. Ela mantém muito a postura de frio o tempo todo, mas dentro dessas muralhas que ela cria pra ela mesma, existe alguém também com bastante carência. Daí pra frente o que a gente tem no episódio é extremamente corrido em adaptação, mas resumidamente, esses 3 que entraram, eles se infiltraram no pessoal que sobreviveu ao ataque dos titãs. Inclusive eles ficam no mesmo barracão ali que estão alguns sobreviventes, como o trio que tá lá no final, Eren, Mikasa e Armin. Eles já estavam no mesmo local, os culpados e os sofredores pelo que estava acontecendo naquele momento. O Reiner e o Bertolt escutaram a história de um senhor que vivia no campo e viu os titãs chegando, abandonou os filhos, e eles tomaram parte dessa história, distorceram um pouquinho, e é essa história desse cara que se enforcou depois, que eles contam pro pessoal dos cadetes lá, que era a história deles. Então eles incorporaram e roubaram uma história pra fazer a vida deles ali dentro ser mais verídica. A Anne, principalmente, tinha a missão, então, de se infiltrar ao longo dos anos que eles ficaram lá dentro, principalmente chegar mais perto da família real, no centro das muralhas, perto da polícia militar que a gente viu na terceira temporada, que era mais próxima da família verdadeira dos reis. E é por isso que nesse episódio a gente vê a Anne do nada, muito correndo, perseguindo o Kenny Ackerman. O Kenny Ackerman, tio do Levi, ele era da Polícia Militar Central, porque ele se aproximou lá atrás do antigo rei Uri Hais, e a Polícia Militar Central era diretamente ligada, comandada pelo Kenny, e diretamente ligada à família Hais. Verdadeira família real, família Fritz, escondida dentro das muralhas. E aí eles
depois, nas investigações, foram se aproximando disso, ela chega até o Kenny, mas o Kenny não era qualquer um. O Kenny era muito difícil, ela quase é pega ali, finge que ela tava, na verdade, desconfiando que ele era um pai dela, desgarrado, ele não acredita, ela dá um chute super poderoso, que tira até pedra da parede, ele fica meio chocado por um instante, aquela menina fazer aquilo, e aí ela consegue fugir pelos bueiros de novo, e depois reclama que enquanto ela tava fazendo isso, o Bert tava lá dormindo com as perninhas pra cima, nas posições peculiares de dormir do Bert, que todo mundo fica zoando ali na tropa, na verdade na turma de cadetes, e algo que foi cortado nesse episódio é que o Rainer ficava lá separando briga de Eren e Jean, inclusive o Eren foi se aproximando muito do Rainer. O Rainer, inclusive, nesse episódio, que vê o Eren caído no chão e se vê muito no Eren, assim, fala, esse garoto, ele não é bom também, ele não é melhor, ele não consegue, e ele vai e estimula o Eren, Eren, você consegue, ou se você não conseguir, pelo menos continue avançando, nunca desista. Eren, você vai conseguir matar todos os titãs, eu acredito em você. E eu não sei se o Rainer nunca se arrependeu de todas essas palavras, e talvez ele se arrependa. E o que a gente vê, de qualquer forma, contraditoriamente a essa aproximação do Rainer, é que nesse mesmo episódio, na conversa depois, no escondidinho ali dele com o Bert e com a Anne, ele fala, passaram anos, eles estão há quase 5 anos lá dentro, e o que aconteceu é que eles não conseguiram chegar perto do rei, o rei não se mostra, cadê coordenada, então vamos perfurar a muralha Rose. Porque quando a gente estiver lá no distrito de Trost, a tropa de exploração vai estar fora, ou seja, a galera de elite vai estar fora, a gente pode perfurar, traz os titãs irracionais, e aí a gente consegue trazer uma forma de talvez o rei se revelar, e se o rei não se revelar, a gente consegue produzir umas mortes ali, e aí a gente entra, finge que morreu e some, se for o caso, ou continua como soldado, se precisar, mas a gente tem que produzir um caos para conseguir tentar ter uma reação ali de dentro. E apesar da Anne querer voltar, apesar do Bert ficar ali meio inseguro, ele continua tentando fazer algo para salvar a humanidade ou se agarrar a um propósito que nem ele mesmo sabe o que é mais. O Rainer com o Eren não tava mentindo. O Rainer, quando se aproxima da galera da tropa, não tava mentindo. O Rainer mente pra Anne quando ele diz que não considera aquela galera dos cadetes seus amigos. Ele considera. Só que o Rainer, naquele ponto, já começava a se perder de quem ele era, de quem ele se tornou, de quem ele estava fingindo ser e de quem ele se tornou ao fingir ser alguém. Se misturando naquela persona em quem ele queria ser como o Marcel, e no fim quem eram seus inimigos e quem eram seus amigos e quem eram seus amigos que na verdade deveriam ser inimigos, tudo isso naquela mente que era fragilizada assim, se transformou numa bomba, e por isso que a gente depois corta esse flashback pra um Rainer tentando se matar. Eu não sei se esse rapaz explodiu na cabeça e ia finalmente conseguir morrer, mas porque morrer é difícil pra ele, como a gente tá vendo, né? Explode aqui, faz ali, nunca morre. Mas ele só não tenta se matar com esse tiro nesse momento porque ele escuta lá fora o Falco sofrendo e ele fala, eu ainda tenho que viver por esses garotos, por essas pessoas, eu ainda tenho um propósito. E aí ele continua sofrendo, com muitos conflitos, tendo sido uma figura importantíssima assim para aquela missão lá atrás ter continuado e ter sido como foi. No presente, entretanto, o Falco sai dali e encontra quem? O rapaz, aquele de cabelo comprido, sem uma perna, com o rosto enfaixado, que tá no hospital psiquiátrico e fala com ele, sei falar assim, tô fingindo que tô sem memória, porque na verdade eu não tô com cara pra voltar pra minha família, sei lá por quê, não disse por quê. E o Falco fica, tá, não vou contar pra ninguém não se preocupa não, porque o Falco na verdade ele tá preocupado com a Gabi, porque ele só perde pra Gabi, e ele fala isso pra esse rapaz, fala que ela vai se transformar no titã blindado e eu não consigo, e aí o cara fala, que bom, você é uma boa pessoa, é bom que você vive bastante. E aí algo que esse cara fala que é muito interessante é o seguinte, que ele passou anos ali naquele local, e ao longo desse tempo ele ficou pensando como as pessoas perdem confiança, controle do próprio corpo, e aquelas pessoas que estão totalmente traumatizadas por causa da guerra que às vezes eles vão por conta própria, ou eles são colocados por terceiro, e aí ele fica pensando o que leva as pessoas à guerra, pelo menos aqueles que escolhem, e o que ele acredita é que as pessoas escolhem esse terror, esse inferno, acreditando em uma luz talvez, em uma esperança no final, ou em algo no final, que pode ser então uma esperança, como eu disse, ou pode ser outro inferno. Só que você só vai descobrir o que tem depois desse inferno se você continuar avançando. Se você continuar seguindo. E aí tem o terror, um foco na cara desta pessoa com o rosto enfaixado, com um olho, que se você não percebeu a voz, agora eu vou dizer quem é. É muito fácil adivinhar, no mangá já estávamos todos sabendo, se você não sabe, provavelmente agora sim. Se você não quer saber e quer continuar adivinhando, pausa aí, escreve aqui embaixo quem você acha que é e continua assistindo, que no próximo episódio você vai ter certeza. Se você já quer saber, fica 3 segundos que eu vou contar. 3,
Eren Yeager! Por que Eren Yeager está sem uma perna? Por que Eren Yeager está com o rosto enfaixado? E por que ele tá lá sozinho? E por que ele não quer voltar pra falar com a família dele? O que ele tá fazendo em Marley? Como ele chegou ali, e definitivamente essa não é a pessoa que estava segurando um jornal no primeiro episódio. O que está acontecendo? Deixe teorias, principalmente, obviamente, você que não leu o mangá, não procure spoiler, não lê comentário aqui embaixo se você acha que pode pegar spoiler, eu quero vocês teorizando, aproveita esse momento. Inclusive, não vai odiar ou gostar de alguém porque outras pessoas que leram o mangá estão falando, se permita sentir o agora. Se for pra odiar depois, odeia depois. Aproveita esse momento final de Attack on Titan. Eu gostei muito e tô gostando muito dessa nova visão e dos traços dos titãs com o mapa. Eu gosto muito principalmente do design de personagens. Esse episódio como um todo me agradou muito visualmente. A trilha sonora nem se fala. Shingeki nunca caiu, a equipe continuou a mesma e eu gosto da nova personalidade, dos novos temas que estão nessa temporada, mas quando a gente tem ele correndo numa das melhores animações de Wit Studio, né, da perfuração ali do portão da muralha com o blindado passado e depois troca pro blindado um pouquinho mais chapado, né, mais digital, colorido, sem tantos detalhes do mapa, aí dá aquela diferença, né, mas de novo, é uma incrível cena, uma das melhores cenas dos Titãs como um todo nas temporadas, colocado lado a lado com uma agora do mapa bem mais simplificada. Mesmo assim, eu gosto bastante de verdade dos Titãs. O que eu menos gosto talvez seja o Bestial até agora, mas como um todo, hoje que apareceu a Titã Fêmea da Anne, belíssima, sinceramente eu gostei bastante até este momento. O Colossal foi pouco mostrado, mas vai ter chance ainda pra ele aparecer de outras formas, vamos aguardar. E eu espero que eu esteja ajudando vocês a entender um pouquinho mais ou aproveitar Moto Escandalosa um pouquinho mais do que tá acontecendo com mais detalhes ainda. A gente se vê em todos os próximos vídeos de episódio, vídeos extra, de outros animes. Dá uma olhada na playlist, acabou de sair vídeo com as minhas aberturas favoritas desse ano. E se tem Shingeki, não sei, mas vai assistir. Deixa um like, um comentário e fala que veio por aqui. Lembrando que temos camisetas como essa que eu estou usando de Demon Slayer ou lançamentos novos de Shingeki no Kyojin, 3 camisas exclusivas de estampas que você só encontra de Attack on Titan na minha lojinha, link aqui embaixo. A gente se vê em todos os próximos vídeos ou me segue nas redes sociais para pegar perguntas extras, conversar comigo e tudo mais. Tchau, tchau!